Meu irmão, hoje eu estou aqui para te dar uma grande notícia. Uma notícia que vai trazer para você uma grande alegria, mas também uma grande felicidade. E essa notícia de Deus, esse recado de Deus, ele se encontra aqui, nesta caixa de presente. Aqui você pode ver esta caixa, uma caixa muito bonita. E aqui dentro existe 7 presentes de Deus para você. Existem 7 notícias vindas do coração de Deus que podem mudar a sua vida, mudar o rumo da sua história. Eu quero ter o privilégio de entregar para você estes 7 recados vindo da parte de Deus. O primeiro recado está aqui. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Eu queria começar falando para você sobre uma história. A história de um soldado que foi para a guerra. E era um soldado que viveu na época medieval, naquele tempo da lança, da espada. E esse soldado, quando foi à guerra, ele foi ferido naquela batalha. E ao ser ferido, ele foi trazido de volta. Só que agora ele estava completamente machucado. Não podia mais andar, não tinha mais força para guerrear. E então nasceu no coração dele um grande desejo de acabar com a sua vida, porque ele dizia: para mim não existe mais esperança, eu já não presto para mais nada. E ele disse: eu quero morrer. Mas para ele morrer, naquela época, era costume. O rei precisava dar a sua autorização. E ele então escreveu uma carta até o rei, dizendo: meu rei, eu não sou mais aquele soldado bravo e vencedor. Eu agora estou ferido, estou inútil, não sirvo mais para guerrear e eu gostaria de morrer. E por isso preciso da sua autorização. Não demorou muito. Aquele soldado recebeu uma carta. E para surpresa dele, esta carta era a carta do rei. E quando ele abriu a carta, ele pôde encontrar uma única frase. E essa frase dizia apenas isso: o rei ainda precisa de você. O rei ainda precisa de você. E ele então entendeu que mesmo estando tão ferido e tão machucado, ainda existia um rei que contava com ele, que precisava dele. Meu irmão, talvez você foi até a batalha e você foi ferido na guerra. Hoje você é um soldado machucado. Hoje você é um soldado ferido pelo pecado. E muitas vezes, talvez alguém já disse: olha, você não serve para mais nada. Você não pode ser crente mais. Deus não te ama mais. E você então às vezes tem dito: é verdade, eu não sou mais ninguém. Eu não posso ser mais aquele crente vitorioso. Mas hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque existe uma carta de Deus, existe um recado vindo do coração de Deus para o seu coração. E hoje o Senhor está te dizendo: o rei ainda precisa de você. O rei ainda precisa de você. Você não pode morrer, você não pode desistir, porque o rei ainda precisa de você. Ele não esqueceu de você, ele continua te conhecendo. Lá no livro de Isaías diz assim: por acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Você veio aqui hoje nessa reunião e o grande presente que foi reservado para você é Deus te dizendo isto: eu nunca me esquecerei de ti. Eu nunca desisti de te amar. Eu nunca tirei o seu nome do livro da vida. Você continua sendo o meu filho amado. Mas ainda existe um segundo recado vindo da parte de Deus para você. E eu quero entregar também o segundo recado vindo de Deus, que está aqui dentro desta caixa tão bonita. E o segundo recado é este: a porta do retorno sempre esteve aberta. A porta do retorno sempre esteve aberta. Eu gostaria de contar para você a história de uma moça que teve uma grande experiência na sua vida. Ela morava com a sua mãe e ela recebia todo o amor
todo o carinho. A mãe dava para ela tudo o que ela precisava. Mas houve um dia que apareceu na mente dela um pensamento mau. E ela então pensou: eu quero fugir de casa, eu quero sair, eu quero conhecer as coisas desse mundo, eu quero aproveitar esta vida. E ela então fugiu de casa, foi para um bairro bem distante, e a sua mãe não sabia mais aonde ela estava. E lá, agora, ela podia cometer todos os pecados que ela quisesse. Agora, ela podia ir aonde ela queria. E então, ela fez tudo o que o seu coração sonhou e desejou. Mas depois de ter cometido todos os pecados, ela descobriu que aqueles pecados eram pecados que não poderiam trazer a alegria que ela pensava ou que ela imaginava. Mas agora ela dizia para ela mesma: tudo está acabado para mim, eu me corrompi, eu me perverti, eu não posso mais voltar para casa, a minha mãe não vai me perdoar, depois de tudo que eu fiz, a minha mãe não vai me perdoar. E pensando dessa forma, ela disse: então eu já sei o que eu vou fazer, eu vou acabar com a minha vida, eu vou me suicidar. E essa moça foi até um abismo, um local que havia bem perto da sua casa, e ela queria se lançar dentro daquele abismo. Mas quando ela se aproximava daquele abismo, veio até a sua mente uma lembrança. Essa moça começou a lembrar da sua mãe, lembrar do seu lar, lembrar daquele amor verdadeiro que ela sempre recebeu. E a lembrança trouxe ao coração dela a saudade. Ela começou a sentir uma profunda saudade da sua mãe. E ela pensou: eu gostaria de ver a minha mãe antes de morrer. E ela então pensou: já é noite, eu acho que eu vou andando agora pela escuridão da noite, em silêncio, e vou chegar até a casa da minha mãe. Talvez eu ainda consiga ver a minha mãe. E ao vê-la, eu quero apenas olhar um pouco e depois eu volto para acabar com a minha vida. Aquela moça foi andando no meio da escuridão da noite. Finalmente ela chegou até bem perto da casa da sua mãe. Havia uma luzinha acesa. E ela percebeu que tinha alguém dentro da casa. E ela pensou: eu vou me aproximar bem devagar, bem com calma. Eu vou olhar no buraco da fechadura, bem no buraquinho da fechadura. Talvez eu consiga ainda ver o rosto da minha mãe. Mas eu sei que eu não posso entrar, porque para mim não tem mais perdão. Jamais posso voltar para essa casa, porque pequei e meus pecados são terríveis. E aquela moça foi andando então passo a passo. E agora, olhando para o buraquinho daquela fechadura, ela pôde contemplar o rosto da sua mãe. E vendo o rosto da sua mãe, ela dizia: minha mãe, que vontade eu tenho de voltar, que vontade eu tenho de voltar para aquele tempo. Agora eu sei agora que o seu amor por mim era verdadeiro, e como eu gostaria de recebê-lo por mais uma vez. Mas infelizmente para mim não há mais retorno, porque eu já cometi todos os pecados. E aquela moça, ainda em silêncio, ela se afastou, se distanciou daquela casa e foi andando na direção do lugar da morte. Chegando lá naquele abismo, então ela já estava determinada a terminar com a sua vida. E quando ela se aproximou, mas quando ela chegou bem perto, mais uma vez, veio até a sua mente a lembrança. E ela mais uma vez começou a lembrar da sua mãe. Aquela mulher que tinha dado tanto amor para ela, aquele amor verdadeiro, puro e sincero. Ela disse: meu Deus, eu não posso ainda morrer. Eu queria ver um pouco mais o rosto da minha mãe. E ela então resolveu voltar e caminhar pelo mesmo caminho. Mais uma vez ela chegou até a casa da sua mãe, e ali ainda existia uma luz que estava acesa. E ela, se aproximando lentamente, olhando para o buraquinho da fechadura, ela pôde ainda ver que a sua mãe estava lá. E ela pensava: agora eu quero olhar mais de perto, mais de perto. E essa moça então, dizendo: eu quero olhar mais de perto, ela disse: eu vou encostar agora na porta, para que eu possa ver mais de perto, para que eu possa ver pela última vez o rosto da minha mãe. Mas havia algo que ela não sabia. Aquela porta, ela não estava trancada pela chave. Aquela porta estava somente encostada, apenas segura pelo trinco. Ela pensava que aquela porta estava fechada,
porque já era altas horas da noite, já era de madrugada, e as portas ficam fechadas. E ela então, acreditando nisso, ela levou a sua mão até aquela porta, e quando ela colocou a mão, então aquela porta abriu repentinamente, porque a porta estava aberta, e aquela moça caiu pelo chão, porque a porta estava aberta. E a mãe, quando viu a sua filha caindo pelo chão, ela se levantou naquele mesmo momento e correu até a sua filha, e ali deu um grande abraço na sua filha. E a partir daquele momento, a mãe começou a falar palavras surpreendentes, notícias surpreendentes, como estas que você está ouvindo hoje. A mãe disse: minha filha, deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Desde o dia que você saiu, nunca mais eu fechei essa porta. Nunca mais eu tranquei essa porta com chave. Porque eu sabia que em algum dia, em algum momento, você iria voltar. E quando você voltasse, a porta estaria aberta para te receber por mais uma vez. Minha filha, essa porta esteve aberta dioturnamente. E quando a filha ouviu aquilo, ela então, olhando para sua mãe, entendeu que a porta sempre esteve aberta, a porta nunca se fechou. E ela entendeu que ela não precisava morrer, ela não precisava destruir a sua vida, porque ainda havia uma mãe amorosa e a porta continuava aberta. Meu irmão, hoje Deus te trouxe aqui nesta reunião, onde você encontra amigos, irmãos, e Deus te trouxe aqui para dizer-lhe exatamente isto: a porta nunca se fechou. A porta nunca se fechou. A porta é Jesus. Os braços dele sempre estiveram abertos para te receber, para te abraçar. Você pode voltar para Deus. Você está vindo aqui hoje para ser constrangido pelo amor de Jesus. Nesse dia, o Espírito Santo fala claramente: a porta continua aberta. Você pode voltar para Deus, você pode voltar para casa, pode voltar para a igreja, porque você continua sendo muito, muito precioso. Mas ainda existe uma terceira notícia que eu quero te dar, vinda do coração de Deus para o seu coração. E essa terceira notícia é esta: ouça bem, o sangue de Jesus nunca perdeu o seu poder remidor. O sangue de Jesus nunca perdeu o seu poder remidor. E eu estou aqui para dizer para você isto, que o sangue de Jesus é poderoso para te lavar, para te purificar de todos os seus pecados. Talvez alguém já disse: olha, o seu pecado é tão grande, é tão grave, que Deus não te perdoa mais, é impossível ser perdoado. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: o sangue de Jesus, ele não está coagulado. Se você se aproximar de Deus, confessar seus pecados, sejam eles quais forem, não importa, mas se confessá-los e dizer: Deus, eu quero largar, eu quero mudar, eu quero voltar para a sua presença, então você será lavado, você será purificado pelo sangue de Jesus. Mas ainda existe uma próxima notícia que eu quero trazer para você nessa noite, que é o próximo presente vindo do coração de Deus. A próxima notícia é esta: Deus quer reacender dentro de você o primeiro amor e te devolver o brilho de Jesus. Deus quer fazer essa obra no seu coração e te devolver o brilho de Jesus. Quando nós nos afastamos de Deus, então nós perdemos o brilho. Quando nós nos corrompemos, quando nós saímos da igreja, nós perdemos o brilho, perdemos a beleza de Jesus. E quando perdemos o brilho de Jesus, também fazemos algo terrível. Nós acabamos tirando Jesus do trono do nosso coração. Às vezes até chegamos a dizer: Deus, eu agora quero viver a minha vida, eu não preciso mais do Senhor. Talvez você até fez isso e você perdeu o seu primeiro amor. Você lembra daquele amor profundo que você tinha por Jesus, aquele tempo que você gastava orando, jejuando, aquele tempo que você gastava lendo a palavra de Deus, falando para os seus amigos sobre Jesus, sobre a salvação. Lembra daquele tempo? Lembra daquele primeiro amor que contagiou a sua alma de uma forma tão intensa e tão verdadeira? Meu amigo, o Espírito Santo está te dizendo hoje: meu filho, eu quero te devolver esse primeiro amor. Meu filho, eu quero te devolver o brilho. Eu quero
que a alegria volte ao seu coração. Eu quero que você volte a ser o mesmo que você era no começo, o brilho da salvação. Mas, meu amigo, meu irmão, ainda existe uma próxima notícia de Deus que eu quero entregar para você hoje. É o próximo presente. E a próxima notícia é esta: a glória da segunda casa, ela será maior do que a glória da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Esse texto se refere a um tempo histórico, quando o povo judeu estava na presença de Deus, e houve um tempo que Deus lhes deu a oportunidade de estarem construindo um grande templo, um templo maravilhoso, onde as pessoas chegavam para orar, para adorar o Senhor. E houve momentos em que Deus se manifestou de uma forma surpreendente. Houve momentos quando aqueles judeus viram a glória de Deus, sentiram a glória de Deus, provaram da glória de Deus. Mas depois, com o passar do tempo, aqueles judeus se afastaram de Deus, se esqueceram dos mandamentos de Moisés, começaram a praticar pecados que Deus condenava e saíram da presença do Senhor, se afastaram. E ao se afastarem de Deus, ao quebrarem os mandamentos de Deus, então o Senhor permitiu que viesse contra eles um exército de inimigos que guerrearam contra eles. E ao fazerem essa guerra, então o lindo templo foi destruído, foi arrasado, foi espatifado pelo chão, e a glória deles foi-se embora. Agora se transformaram em pobres escravos. Mas então, lá na escravidão, começaram a orar, a se humilhar e dizer: Deus, volta para nós, Deus, perdoa nosso pecado, queremos renovar a nossa aliança contigo. E Deus ouviu, perdoou os seus pecados, e eles retornaram a Jerusalém. Mas agora, o templo ainda estava destruído. Mas como estavam na presença de Deus, então Deus permitiu que eles reconstruíssem aquele templo. E agora, aquele templo lindo, maravilhoso, estava lá. Mas havia uma pergunta no coração de muitos judeus. E a pergunta era esta: será que aquela glória antiga estará aqui neste templo? Será que aquela presença de Deus vai voltar como era antes? Então, Deus, vendo esta pergunta, Ele usa um profeta para dizer-lhes: a glória da segunda casa, ela será maior do que a glória da primeira. E é isso, meu amigo, meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer isto: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Quando você aceitou Jesus, você tinha um brilho. Quando você aceitou Jesus, você tinha uma razão para viver, você tinha a presença de Deus. Mas ao se afastar do Senhor, você perdeu o seu brilho, perdeu a sua alegria, perdeu a sua glória. Talvez hoje mesmo você esteja perguntando: será que eu posso voltar? Será que aquela glória de antes pode retornar para mim? Pois hoje o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer-lhe isto, para dar-lhe este presente e dizer-lhe: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Deus vai devolver tudo o que o diabo roubou. Deus vai te devolver a alegria, a paz, a felicidade, o amor, e a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Mas eu ainda tenho o próximo recado de Deus para entregar para você, que é o presente que Deus preparou para você neste dia. E o próximo recado é este: a sua família na fé te ama e espera ansiosamente o seu retorno. A sua família na fé te ama e ela espera ansiosamente o seu retorno. Eu sei que muitas vezes você pensou assim: eu não posso mais voltar, será que eles vão me receber? Eu sei que muitas vezes você sentiu muita vergonha. Eu sei que houve dias que você acordou dizendo: eu vou à igreja, mas pensou: como que eu vou chegar lá? Como que eles vão me receber? Com que cara eu vou chegar ali naquela igreja? E há uma vergonha tão terrível que te aprisiona, que te prende, que te amarra. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: você não precisa sentir vergonha, porque a sua família te ama e ela espera o seu retorno. Aí mesmo, nessa reunião que você frequenta hoje, existem os seus irmãos, as suas irmãs, que oraram por você, que foram te visitar, que te deram presentes. Irmãos que te amam e que estão esperando ansiosamente que você volte para Deus, que você volte para a igreja.
E que tal você começar a frequentar esta célula a partir de hoje? A sua família te ama e ela espera por você. E finalmente, o último recado que eu quero entregar para você hoje, vindo da parte de Deus, o 7º presente é este. Hoje Deus quer receber um presente de você. Hoje Deus quer receber um presente de você. Talvez você pergunte, mas como? Como eu posso dar um presente para Deus? As minhas mãos estão vazias. Eu não tenho obras, eu não tenho nada. O que eu poderia dar para Deus? Talvez você pergunte, o que eu poderia dar? Mas olha, meu irmão, existe algo muito importante que você pode dar para Deus hoje. Algo muito importante. E algo que te pertence. E também algo que um dia você já deu para Deus e depois tomou dele. O que seria? Olha, meu irmão, o maior presente que você pode dar para Deus hoje, o maior presente que você pode dar para Deus hoje, minha irmã ou meu irmão, é o seu próprio coração. Hoje, você pode devolver o seu coração a Jesus. Esse é o maior presente que você pode dar para Deus hoje. Você já recebeu tantos presentes, tantas notícias maravilhosas, mas hoje o Senhor espera que você devolva para Ele o seu coração. Hoje, o Espírito Santo está dizendo, filho meu, dá-me o seu coração. Filho meu, dá-me o seu coração. E você pode hoje dizer, sim, Deus, eu quero te devolver o meu coração. Mesmo que o seu coração esteja ferido, mesmo que o seu coração esteja sangrando, mesmo que o seu coração seja agora um coração de pedra, que não sente mais que não ouve mais a voz de Deus, que não sente mais a presença do Espírito Santo, não importa, ainda que o seu coração seja um coração duro, mas o Espírito Santo está dizendo, filho meu, devolve para mim o seu coração, devolve para mim o seu coração hoje. E se você falar, sim, Senhor, eu quero te devolver o meu coração, você estará dizendo, sim, Senhor, eu quero voltar para a sua presença. Sim, Senhor, eu quero voltar a te obedecer. Eu quero voltar a ser servo de Jesus. Eu quero voltar a pregar o Evangelho. Se você devolver o seu coração para Deus hoje, seu coração vai ser curado, vai ser sarado e você vai se tornar uma nova criatura. Te convido agora, incline a sua cabeça junto comigo e repita junto comigo a oração. Se você foi tocado por Deus, e se você quer mesmo voltar para Jesus hoje, devolver seu coração para Ele, então ore agora, junto comigo, diga, levante a sua mão e diga junto comigo, Senhor Jesus, neste dia, ouvindo a sua palavra, eu compreendi que o Senhor não desistiu de mim. Eu compreendi também que eu posso voltar. A porta continua aberta. A porta é Jesus. E eu te peço, nesse dia, Senhor, eu te peço, perdoa meus pecados, cura minhas feridas, sara minha alma e me devolve o brilho da salvação. Pela fé, eu recebo o perdão e nunca mais quero te abandonar. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que a presença do Senhor esteja com você. Amém.